Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um que já está aí conosco, conectado para mais um estudo bíblico que nós vamos começar daqui a pouquinho, certo? Então, vai chegando, reserva o seu cantinho aí, bem confortável na sala, na cozinha, no quarto, se acomode, leva a sua Bíblia, ok? E o que mais? Um cafezinho? Não, tá muito quente. Suquinho, geladinho também, pode levar, tá valendo tudo. Tudo que refresca tá bom, porque aqui está muito quente. Quarto mais fresquinho. E Maria Xavier, boa noite, né? Você que acabou de chegar, é a primeira que eu vou cumprimentar e registrar. Maria Xavier, esposa do reverendo Jair. E, meus irmãos, o que eu estava dizendo mesmo? O que eu estava dizendo? Peguem suas Isso. itens e vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Boa noite a todos que estão chegando aos poucos. Vamos estudar a palavra de Deus. Mais uma quinta-feira. Isso. Com os nossos corações aí voltados, não para a correria, o estresse do dia a dia. Não sei o que você pôde fazer hoje. Hoje eu consegui realizar muita coisa que eu não fazia há tanto tempo. Coisas que ficaram pendentes aí por causa das dificuldades do corona. Boa noite, Márcia. Márcia Xará, da minha esposa. Boa noite. Seja bem-vinda, então, Márcia, querida. Vou colocar aqui a Maria Xavier. Maria, reverendo Jair está aí perto também, Maria? Fala aí para nós. A esposa do reverendo Miriam? Valdir. É Miriam aí? Nossa, vida, eu tô trocando nas esposas. E eu já tinha trocado outro dia e ninguém falou nada. A Maria Xavier acho que é irmã da... Não, também não. Deixa quieto, Maria. Me perdoe, tá bom? Se tiver mais alguém que você aí, fala pra nós, tá? O Valdir e espero que a Roseli também esteja por aí, certo? Quem mais? A Claudemir. Boa noite, Claudemir. Tá bom? Bom ter você aqui conosco, viu? Mais uma vez. Eu cumprimentei a Márcia Martins. Vamos começar cantando? Há momentos que na vida a gente pensa em olhar para trás, tantas provações aparecem na nossa frente, né? Tantas coisas que fazem, muitas vezes a gente fala, ai, tá tão difícil, mas tudo se torna mais leve quando a gente realmente entrega nas mãos do nosso Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Gabriel, boa noite, Gabriel Hernandes. Bem-vindo, meu irmão. Lá, gente, canta com a gente aí, vamos lá. Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Boa noite, Wilson, meu primo lá de Minas. Bem-vindo, primo segundo grau, hein, gente? Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos. Fabiola. Boa noite, Fabiola. Ô Wilson, tem mais alguém com você aí, meu primo querido? Fala aí pra anotar aqui, ó. Vilma, Nair, seu João Costa. Paulinha, boa noite. Deus te abençoe. Muito bem-vinda. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Boa noite, Zilda. Bem-vinda, minha irmã. A carregar a cruz.
Ó, eu perguntei pro meu primo se tem mais alguém aí em sua companhia. É só falar para anotar aqui o nome para não esquecer, tá bom? Dona Zilda que chegou, boa noite. Cadê a letra? Boa pergunta. Então, Fabíola, normalmente é a Caris que coloca pra gente, porque fica difícil aqui. Cadê a letra, né? A gente, vou dar essa sugestão pra Caris. Ela já seleciona na semana que vem, e aí ela colocar, já que ela não participa conosco aqui. Aí fica mais difícil. E daqui a pouco chega algumas pessoas aqui da igreja que conhecem bem as letras, aí podem ajudar, tá bom? Quem puder ajudar aí, quem conhecer, pode colocar pra gente. Aqui demora mais, né? Tem que fazer um trabalho mais antecipado. Lloyd, Gabriel Mendes, boa noite, família. Deus abençoe. Cantar mais um, amor. Só de ouvir tua voz. Esse aí nós já estamos aprendendo, né? Não sabe. Jesus, que doce nome. Só de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Vai lá, canta aí. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz. Boa noite, Gabi. Boa noite, Joaninha, Lafayette. Boa noite. Pronunciar o teu nome, os meus medos se vão. Ok, Wilson. Compreendi, meu primo, compreendi. Boa noite, Osmar, presbítero Osmar. Bem-vindo, meu irmão. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Ok, pessoal. Enquanto alguns vão chegando ainda, nós já vamos orar. E vamos assim dar início oficialmente ao estudo bíblico da noite de hoje. Então, convido vocês que inclinem suas cabeças, porque nós vamos orar hoje aqui na hora do café. Eu falei assim, gente, olha, palavra, a expressão, vamos orar para mim, é que nem aquela brincadeira das crianças lá que diz assim, estátua, todo mundo para. Você não ouve nem uma mosquinha voando. Então, quando diz assim, vamos orar, então para tudo. Porque nós vamos falar com o nosso Deus, viu? Gabi, se tiver mais alguém com você aí, fala também, porque eu não coloquei o nome aqui não, tá bom? Vamos orar, gente, então. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por esta noite e pela oportunidade de estudar a Tua Palavra mais uma vez. O Senhor sabe como nós precisamos, ó Deus, da santa instrução. O Senhor sabe a diferença e a transformação que ela faz na nossa vida. Por isso, Senhor, nós rogamos
por misericórdia, o Senhor abençoe não apenas a Márcia e a mim, mas todos aqueles irmãos e irmãs que já estão conosco e outros que vão chegar ainda para estudar a Bíblia nesta noite. Rogamos por aqueles que não podem. O Senhor sabe, ó Deus, quem e quantos são. Rogamos pelos irmãos enfermos, pelos idosos da nossa igreja. O Senhor conhece cada um deles, suplicando para aqueles que estão em recuperação. Ó Deus, caso da dona Elô, caso do seu Bonora, o Senhor sabe, ó Deus, o casal precisa da tua bênção, da tua ajuda. O Senhor conhece, ó Deus, também a dona Irene, a Neire. O Senhor sabe, ó Deus, da dona Ruth, da Regina, Beto, Dirce. Rogamos pela vida também da dona Ruth White, seu Ronald, que está prestes a completar 87 anos de idade, Senhor. Que o Senhor os abençoe. Seja com os demais idosos da igreja, que o Senhor conhece bem, tendo misericórdia e sustentando cada um nas tuas mãos. Abençoa-nos, Pai, no estudo da noite de hoje. Ajuda-nos abrindo nosso entendimento, nosso coração, para guardar a tua palavra e não pecar contra ti. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Vamos cantar mais um cântico? Vamos lá. Noel, boa noite. Elaine, boa noite. Sidoca está por aí também? Para eu falar boa noite para ela. Noel, Elaine. Hoje eu tentei ligar para a Sidoca, mas eu não consegui falar com ela não, viu? Elaine, espero que esteja tudo em paz, tudo em ordem por aí. Ariane também. Deus abençoe. Vamos lá, amor. Nós colocamos então aí nos comentários a letra do cântico que eu consegui. Recebi o novo coração do Pai. Fui lá no Google, copiei e colei aí pra gente. Loide amada, estamos bem melhor. Obrigada pelo comentário tão carinhoso. Graças a Deus. Cada dia vem sendo mais um pouquinho. Falei, logo a gente vai estar aí 100%. Ainda tem esse cough, essa tossezinha chata. De tanto brigar comigo. Também. Briga demais comigo. Fala demais. Aí também. Fica tossindo demais, né? Mas graças a Deus, estamos bem melhor. Presbítero Nilson, boa noite. Vânia, boa noite. Júlia e Isa, boa noite. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Seu João Costa também. Seu João Costa, já cumprimentei. A Maria de Jesus ainda não, vou cumprimentar agora. Boa noite, Maria de Jesus. Bem-vinda, minha querida. Esse cântico diz assim, olha, recebi um novo coração do Pai. E esse cântico, gente, apesar de ser tão antigo, mas ele tem uma letra muito linda e muito profunda. Quando a gente recebe esse novo coração, nós sentimos falta de estar com os irmãos, de estar com o povo de Deus, né? E ele fala, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, né? Mesmo distantes, mesmo longe. Valeu, Noel. Mas nós estamos aí juntos nesse propósito de honrar a Deus, de ser edificados por Ele. Recebi o novo coração do Pai. Vamos cantar? Tiago Tranjan, boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, vivendo em uma família. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso
grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Boa noite, Frester. Boa noite, Rose. Victor. Rose, boa noite. Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Olha aí, gente, antes que eu esqueça, o Frester, eu sempre cumprimento você. Eu já vi umas fotos lindas aí sua com as filhas, né? São filhas, né? Se tiver mais alguém com você acompanhando, passa o nome para mim, para eu poder anotar aqui, tá bom? Ok? E o Thiago Trajan também, se tiver mais gente aí contigo, passa para mim. Gente, lá desde o início, eu vinha dando umas instruções para vocês, aí eu parei de dar, acho que ninguém nunca mais fez isso, que é abrir uma sala de vídeo, compartilhar, porque você multiplica a nossa live, sabia disso? E outras pessoas, aqueles que estão lá no seu hall de amigos, assistem, não é? E aí tem acesso, fica mais fácil, tá bom? Então não esqueçam desse detalhe. Crie uma sala de vídeo e compartilhe o vídeo, que é o que eu normalmente faço na minha outra página que eu tenho lá no Facebook, ok? Amor, vamos ao versículo da semana. Muito bem. Quem está lembrado? Põe aí, por favor. Nós estamos meditando. Fio é curto, não precisa pôr, não. Estamos meditando em Provérbios, capítulo. Tio Nilson é capaz de dizer de cor e salteado, tio Nilson. Provérbios no capítulo 3, meus amados. Vamos juntos. Quem não faz barulho. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. 3 recomendações aí para nós seguirmos, ok? Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Quem não memorizou ainda, abra então suas Bíblias, por favor. Muito obrigada, Vânia, colocou pra gente. Wilson, põe o nome da sua esposa aí pra mim, pra eu saber, porque eu aqui, ó, não lembro, né? Agora que ela tá aí, né? Tá bom? Então vamos lá? Provérbios capítulo 3, versículo 7. 3 recomendações básicas, então, pra gente ter uma vida aí cheia de sabedoria, né? Uma vida feliz, verdadeiramente feliz. Provérbios 3, 7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Mais uma vez, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, 7. Que nosso Deus complete, então, este versículo nos nossos corações e que possamos seguir
este versículo à risca. Não sermos sábios, então, aos nossos próprios olhos, ou seja, não fazer o que der na cabeça, né? Temer ao Senhor, né? Temer de verdade, né? E nos apartar, fugir da aparência do mal. 3 recomendações aí pra gente ter uma vida feliz. O Fresta, então, obrigado pela informação. Sulamita, boa noite. Boa noite, Sula. Sulamita, você também, ó. Você precisa falar pra gente se tá sozinha aí, se tem mais alguém contigo, para eu poder anotar aqui, tá bom? Eu sei que você está muito longe geograficamente, mas está muito pertinho aqui, bem dentro do nosso coração, beleza? Então nós vamos agora cantar um hino, meus irmãos. Lídia entrou. A Lídia chegou agora. Lídia e presbítero Garmes. Bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. E vamos cantar, eu escolhi o hino conhecido, que é o hino 318. Depois dele nós já vamos entrar no nosso estudo bíblico da noite de hoje, tá? A letra dele. É o hino 318 do Novo Cântico. Ceifeiros do Senhor, tá bom? Cadê a viola? Pessoal, a música é fácil, muito fácil, tá bom? A Lina também chegou, para você anotar o nome dela aí, tá bom? E a Márcia está colocando aí para vocês nos ajudarem a cantarem. A letra dele tem algo a ver com o que nós pretendemos falar hoje, tá bom? Ok? O maridão da Sulamita tá lá, ela diz lá. E o Thiago também está dizendo, eu e minha esposa Lorilei, que nome diferente, Thiago. Aí só falta a Sulamita dar o nome do marido dela pra gente pôr aqui, ó. Do Thiago é a Lorilei, ó, tá bom? Tá bom? Bem-vindos. Então lá. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar, onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, pessoal, vem comigo, hein? Crescerão em vigor, subirão até as alturas. Cadê os homens? Correrão e sem fadiga andarão Sem se cansar, correrão e sem fadiga andarão sem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga
bem, esse hino é extraordinário, é maravilhoso, não é não? Fátima, boa noite, minha irmã, que acabou de chegar. Espero que aí você esteja acompanhada dos seus 3 companheiros, o Armindo, o Gustavo e o Jarbas, viu? Aí. E a Sulamita, você Saudade, está né, na Itália, não é isso, Sulamita? Não? Onde é que é? Você falou outro dia... Da Inglaterra. Não sei, acho que é. E o Nuno, prazer, Nuno. Não. Viu? Não é Nuno? É Nuno. É Nuno. Nuno, prazer, Nuno. Deus te abençoe aí ao lado desta jovem esposa que eu tive a oportunidade de conhecer ainda bem mais jovem, né, quando era solteira ainda. Deus te abençoe. E ao Tiago Trajan, que quando eu conheci também solteiro, que agora está com a sua família constituída, ele, o Fresco. Eu tô ficando velho, sabe? Tô ficando velho. Mas, gente, vamos lá. Chega de prosa. Vamos ao que nos interessa na noite de hoje. A Fabiola já aprendeu o cântico. Gostou? Já aprendeu? Isso é bom, isso é muito bom. Aí, pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia num texto que está muito fácil de ser encontrado, que é Êxodo, no capítulo 2. Nós vamos ler de início do versículo 11 ao versículo 15. Segundo o livro da Bíblia, então, muito fácil. Qualquer um pode achar, não é? Você ri, né, Gabi? Você também era solteira? Não esqueci não. Pois é, eu tenho que parar de falar essas coisas. Estamos... quem está falando? Gente, mas olha, a minha daminha, a filha da Márcia, foi daminha do nosso casamento, já é mãe. Falei, gente, estamos envelhecendo. E era um Kiko, assim, pequenininho, tão pequenininho. Eu prometo que vou parar de falar essas coisas, porque eu me sinto muito jovem, robusto, bonito, charmoso, cheio de gás ainda e com mais 50 pela frente ainda, se Deus quiser. Então, não vou falar mais sobre gente solteira que eu conheci lá em 1900 e borrachinha não, viu, gente? Então, Êxodo 2, 11 a 15 diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu. Olha, coisa terrível. Um do seu povo, de Moisés, hein? Olhou de um e de outro lado, esperto, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Vou parar aqui, porque a história é longa, que vai falar sobre como ele conhece a sua futura esposa, não é? E aí de como ele vai começar a trabalhar cuidando do rebanho, ou dos rebanhos de Jetro, viu? A propósito, Moisés conheceu sua esposa, defendendo-as, ela e as suas irmãs, de alguns homens que foram lá molestá-las, incomodá-las, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos a tua bênção para o estudo desta noite, fala o nosso coração, tem misericórdia de nós, grava, Deus, na nossa vida a tua santa palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós estamos sofrendo de algum modo, o tempo parece que não passa nunca, não é mesmo? Claro que é uma força de expressão, o tempo não para. Mas o que eu quero dizer é assim, as horas demoram para passar, não é? E aí, eu sorri assim por causa do comentário da Sulamita lá, que está todo dia, cada dia mais jovem. Vocês mulheres têm uns segredos que nós homens nunca vamos descobrir. Muito bem, então, voltando lá, né? Quando nós estamos sofrendo de alguma maneira, o tempo não passa, parece não passar. Nós não deixamos de confiar em Deus, não é o caso. Mas nós precisamos estar bem atentos para nós não cairmos em algumas armadilhas
Como, por exemplo, aí eu coloco algumas coisas que podem acontecer quando nós estamos no meio de lutas, aí, de conflitos, de problemas, de aflições, gente. Por exemplo, tentar resolver mais depressa o que está fora do nosso alcance. Tem coisa que não tem o que fazer. É orar. Orar e só orar. Não tem mais nada para fazer. Viu? Não estou dizendo não há mais nada para fazer como se orar não fosse nada. Não é isso não. Estou falando que nós não temos nada para fazer enquanto pessoas, da nossa parte, força, etc. A oração é o que nos resta, o apoio e a ajuda de Deus. Tomar atitudes precipitadas e complicar, piorando ainda mais o que já está difícil, é outra coisa que pode acontecer. Agora, não fazer nada também é problema, viu? Ficar na inércia e ver como é que vai ficar para ver como é que fica, não, isso também é um erro. A gente tem coisas que pode fazer e precisa fazer. Ser tomado por uma tristeza maior, por não conseguir resolver as coisas como nós gostaríamos, isso também só piora, não é? Então nós estamos diante de problemas, a gente não vê solução, não vê condições, tenta um monte de coisas, não resolve, o que vai fazer? Vai se entregar à tristeza? Não vai resolver, vai só piorar. E talvez, eu digo aqui, a mais perigosa de todas as ciladas, as armadilhas, seria colocar em dúvida a capacidade que Deus tem de lidar com as nossas dificuldades, sejam elas quais forem. Essa é a pior armadilha que tem. Porque quando nós tropeçamos naquelas outras coisas que eu disse, a gente, é claro, a gente sofre mais do que o normal. Mas, gente, colocar em dúvida o poder de Deus, aí não, né? Aí não, isso é complicado. Porque o que é que Deus não pode fazer? Você quer voltar lá para anotar aquelas coisas? Não. Não? Ok. Bom, veja como essas lições aí podem ser aprendidas com o texto que nós lemos hoje. Vamos ver isso pontuando alguns fatos relevantes. E aí a minha esposa vai colocar o primeiro tópico de 2, que é o que eu tenho feito ultimamente, que diz o seguinte: a vocação de Moisés, ok? Primeiro ponto, a vocação de Moisés. Depois da morte de José, vocês devem estar lembrados, né? José, que levou a sua família para se estabelecer ali nos limites do Egito, os anos se passaram e o número dos hebreus aumentou consideravelmente. Só que o novo faraó, que assumiu o trono, que não havia conhecido José, veja lá, amor, em Êxodo 1, 8 e 9, por favor. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Foi esta a colocação do faraó, né? Diante disto, ao ver o povo crescer, ele argumenta que era mais numeroso, o faraó temeu que os hebreus se levantassem contra o Egito. Por isso, ele decidiu submeter os israelitas a trabalhos forçados. Isso ainda está no texto aí no capítulo 1, versículos 10 a 14. Veja lá, por favor. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que se não multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu não vou falar sobre isso lá na frente, porque são duas coisas interessantíssimas que acontecem. Aí,
Quanto mais os israelitas eram oprimidos, tanto mais eles cresciam. Você percebeu o que o texto está dizendo? Na igreja primitiva foi a mesma coisa. Quanto mais a igreja era perseguida, tanto mais ela crescia também. E aí, meus irmãos, nós já temos lições para tirar daí, viu? Em tempos difíceis, a nossa fé é provada, fortalecida, a igreja cresce em qualidade, pelo menos, né? Porque Jesus disse com a dificuldade dos últimos dias, a fé de quase todos desapareceria, né? Então, apesar de haver essa dispersão prevista por Jesus, a fé é fortalecida em meio a dificuldades e lutas, tá bom, gente? Então, apesar de toda esta ousadia do faraó, Deus já estava preparando o caminho para tirar os hebreus daquela humilhante situação. Mas na contramão desses planos aí que Deus estava traçando, foram tomadas medidas que eliminavam qualquer possibilidade de algum líder se levantar no meio do povo hebreu. Veja Êxodo 1, 15 e 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for menino, matai-o, mas se for filha, que viva. Que crueldade, não é? Agora, a mesma coisa aconteceu quando Jesus nasceu, lembram? É por isso que Moisés é considerado um tipo, entre aspas, né? Um tipo, modelo, né? Sombra de Jesus. Porque como o faraó mandou matar as crianças, só os homens, os meninos, né? Também, quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, viu? Só que as parteiras não obedeceram, não. E esta terrível ordem, então o povo cresceu mais ainda. Entretanto, o rei, na sua fúria, mandou lançar todos os meninos, filhos dos hebreus, nas águas do rio Nilo, e que somente as meninas, fossem poupadas. Vocês mulheres são muito privilegiadas mesmo, né? Na história toda, né? E os meninos, coitados, foram lançados então nas águas do rio Nilo, já que as parteiras não obedeceram. Então, é nesse contexto de terror e de intensa perseguição que Moisés nasceu. É claro que Arão já havia nascido antes desse decreto, dessa maluquice aí de Faraó. Arão e Miriam. Bom, Miriam era mais velha que Moisés, mais velha que Moisés. Então, Arão e Miriam já tinham nascido. Mas a questão é Arão. Arão não foi morto porque ele nasceu antes deste decreto terrível. Então, Moisés nasceu aí e foi escondido para não ser morto com as outras crianças. Assim como a história é conhecida, você se lembra bem, do cesto em que ele foi colocado aos 3 meses e deixado nas águas do Nilo, quando a filha do faraó se banhava e o viu. A irmã de Moisés, Miriam, que era mais velha que ele, então acompanhava as margens do rio Nilo para ver onde aquele cesto ia dar. E aí, quando viu que a filha do faraó encontrou o cesto, imediatamente ela se apresentou para dizer: eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança, porque a filha do faraó não podia fazê-lo, né? O bebê tinha 3 meses. Então, a filha do faraó resolveu adotá-lo, mas entregou a própria mãe, é claro, sem saber que era a mãe, para que ele fosse criado enquanto bebê e depois fosse devolvido ao palácio. Muito bem. Nós percebemos aqui o modo como até aqui tudo contribuiu para que a vida da criança fosse preservada por meios totalmente anômalos, dissociados de qualquer condição normal em tempos onde era proibido deixar um bebê israelita viver. Entretanto, Deus já estava providenciando tudo para que toda aquela terrível realidade se transformasse na liberdade que ainda estava por vir. Muito bem. Moisés cresceu sendo educado pela filha do faraó, e de um menino hebreu
quer dizer, de um menino hebreu desprezado, Moisés se tornou uma das figuras mais importantes do Egito. Leia lá, amor, por favor, em Atos 7:22. Atos 7:22. Diz assim: E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Apesar de todas estas vantagens que a educação e o poder representavam para Moisés, ele abandonou as suas origens. Moisés amava o seu povo, sabia que ele era hebreu. Então vejam lá em Hebreus, capítulo 11, 24 a 27, o que nos é dito sobre a postura de Moisés, que foi criado no palácio como um príncipe, que, no entanto, amava o seu povo. Veja lá, amor, Hebreus 11, 24 a 27. 24? É. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Muito bem, então assim, chegamos aqui ao texto que nós lemos hoje, quando Moisés, já adulto, tendo vivido por 40 anos no Palácio Real, conforme está lá em Atos 7:23, isso aí não precisa ler, não, só vai falar mesmo da idade de Moisés. Ele viu um egípcio agredindo um hebreu, espancando um hebreu, e ao defender o hebreu, matou o egípcio. Claro que ele olhou para um lado e para o outro, não via ninguém, matou o egípcio e enterrou na areia. Então, um pouco mais adiante, Moisés tentou interferir na briga entre dois israelitas, agora, que não eram inimigos, eram do povo de Deus e estavam lá se desentendendo. Ele quis interferir na briga entre eles, procurando mostrar que ele, olha que coisa impressionante, hein? No modo e no tempo dele, ele já tinha matado o egípcio e agora ele se apresenta de novo no tempo dele para poder cuidar dos seus irmãos. Agora veja o que é dito por Estevão, o diácono, em Atos 7, sobre isso aí, 25 a 29. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. São relatos de Estevão, quando ele estava fazendo uma defesa, não é? Quase perto de morrer, apedrejado como foi. E diante da descoberta do que ele havia feito ao egípcio, não é? E o faraó decidiu matá-lo. Moisés então fugiu, como Estevão falou aí, para a terra de Midian, onde foi viver para cuidar daquele que veio a ser o seu sogro Jetro. Ali ele permaneceu por mais 40 anos, por isso que eu acho que dá para viver bem aí, né? Mais 40 anos, até receber aquela visão clássica da sarça ardente, através da qual Deus ordenou que ele voltasse para o Egito, agora olha só, no tempo de Deus, olha, com 80 anos, que ele voltasse ao Egito a fim de livrar os israelitas da tirania do faraó. Então isso nos leva ao segundo e último tópico, ou seja, o tempo e o modo de Deus. Os israelitas já estavam sob essa condição de escravidão por um período de 430 anos. Veja lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Gente,
Isso representa, em termos gerais, pelo menos umas 5 gerações, se nós considerarmos a média de uns 85 anos de vida. Lembrando, boa noite, Salete, boa noite, Odair. Lembrando ainda o seguinte, que Moisés viveu até os 120, viu? 120. Lá em Deuteronômio, no capítulo 34, 7, vai dizer a idade com que ele morreu. Leia lá, amor. Pois é. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Então, vejam só uma coisa. O povo de Israel estava... O tempo de estada do povo de Israel no Egito foi de 430 anos. Eu disse que isto beira as 5 gerações no mínimo, porque eu estou trabalhando com a média de uns 85 anos. Claro que dá mais, não é? Então, veja só, num primeiro momento, nós poderíamos perguntar aqui, o que é que levou Moisés a agir como se aos 40 anos, com mais vigor, óbvio, né, houvesse chegado a hora de fazer algo pelo seu povo? O que ele pensou quando matou o egípcio? Estevão diz que ele tinha o coração no seu povo, né? Mas vamos aprofundar um pouco mais ainda, fazendo outra pergunta. O que fez com que ele pensasse que matando um egípcio seria uma manifestação da sua capacidade e habilidade para salvar os seus irmãos? Então eu falei aqui de tempo, os 40 anos de idade, e falei de modo. Como é que ele poderia imaginar? Vou matar o egípcio e aí o povo vai ver que eu sou o salvador, que eu vim para ajudar, etc. Agora, note o comportamento dele, que coisa impressionante, antagônico. Quando lá no Monte Sinai, Deus claramente o chama para tirar o povo do Egito. Êxodo 3, 7 a 11. Que diz aí, amor? Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Até 11. Até 11. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Agora, vem agora. Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus podia ter dito assim, você é aquele rapaz lá de 40 anos que matou o egípcio, você já esqueceu? Cadê aquela coragem toda lá? Não é? E olha, tem alguma coisa enigmática nas palavras de Deus? Não foram profecias daquelas que se ouvem em tantas e tantas igrejas por aí, que fica sempre uma interrogação, ou muitas vezes uma interrogação. Não! Foram palavras claramente ditas pelo próprio Deus. Deus, Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Moisés poderia ter dito para Deus assim, Senhor, agora eu estou com 80 anos e tal, mas nem isso ele disse também não. É interessante, ele disse que não era ele, incapaz, sem condições, nada a ver com o Moisés de 40 anos de idade. Deus não recorreu a qualquer recurso que Moisés pudesse oferecer naquele momento. Nem mesmo ao conhecimento que Moisés havia adquirido no Egito. Assim como ele havia estabelecido o seu tempo, o tempo de Deus, Deus havia estabelecido o seu tempo, também escolheu o seu modo. Em Êxodo 3, 19 e 20, o que Deus diz que faria? Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Que coisa impressionante! Deus não chama, Deus não assim invoca nenhum valor, nada de que houvesse em Moisés para dizer,
vou usar, viu, Moisés, você, sua sabedoria, você cresceu no Egito, conhecimento que tem do palácio e tal. Bom, já tínhamos passado 40 anos. Quanta coisa mudou? Quanta coisa muda em 40 anos? Vou abrir um parênteses aqui para cumprimentar a Noêmia e ao Esdras, casal precioso que chegou aí, viu? Meus irmãos, nem Moisés e nem ninguém tinha qualquer noção das coisas que estavam para acontecer. Ninguém. Entretanto, até ali, a incredulidade não foi um privilégio exclusivo do faraó, não, viu? Não foi. Faraó, Deus disse que endureceria o coração dele. Isso é motivo para discussão, uma discussãozinha rápida também. Vou aproveitar e cumprimentar aqui a Laís, que acabou de chegar. Boa noite, Laís, seja bem-vinda. Espero que a dona Dulce esteja bem. Hoje eu não a vi por aqui ainda, mas eu sei que ela fez uma consulta aí, né? Espero que ela e o seu Nilson estejam muito bem, tá bom? Dê o meu abraço aí aos seus pais. Bom, veja só, Deus disse, eu endurecerei o coração de Faraó, mas a gente sabe que Deus não faz o mal. Deus não faz o mal. Então, na doutrina reformada, a maioria dos intérpretes entendem que Deus não precisou fazer nenhum esforço para que Faraó fosse mal. Não. Deus não sensibilizou o coração do Faraó. Simples assim. Para eles falar, eu falei, então tá bom, então vocês vão, fiquem à vontade, vou libertar, porque realmente é uma vida dura, o que eu estou fazendo é terrível, eu me arrependo. Isso é ação de Deus na vida do ser humano. Quando Deus diz assim, eu endurecerei o coração do faraó, quer dizer, ele vai ficar na condição em que ele está, homem mau, cruel. Gente, para mandar matar os bebês, para jogar todas as crianças no Rio Nilo, tinha que ser muito bonzinho para fazer isso aí, né? Então, para libertar o povo, ele teria que ter o coração trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, é óbvio, né? Mas a incredulidade não foi um privilégio, como eu disse, só do faraó. Começou aqui, quando Deus chamou Moisés, com a sua insistência de que ele não era pessoa. Depois, esta incredulidade se estendeu aos próprios israelitas quando viram as coisas piorarem cada vez que o faraó endurecia diante das ininterruptas ordens de libertar o povo de Deus. A coisa não estava ficando fácil. A Fabíola colocou, deixou o faraó agir por conta própria. Exatamente. Seguiu o seu rumo, a inclinação da sua natureza pecaminosa, foi isso mesmo. Agora, veja só, os israelitas, quando Faraó mandava endureceria ainda mais, né, multiplicava o trabalho, diminuía a ração, eles também ficavam incrédulos. Mas que esse Moisés, em vez de ajudar, está piorando as coisas. Meus irmãos, esse foi o tempo e esse foi o modo como o Senhor se mostrou maior do que tudo o que representava sofrimento e aflição para os seus filhos, que serviam como escravos, um povo que tinha tantos deuses e na realidade não conhecia o verdadeiro e único Criador dos céus e da terra. Com a sua mão forte, Deus, o Criador, afogou o grande faraó com todo o seu exército nas águas do Mar Vermelho. Creio que você já conseguiu até aqui perceber os pontos a que nós pretendemos chegar através desta simples reflexão, né? Então vamos lá. De um modo conclusivo, vamos trazer para a nossa vida algumas aplicações aqui muito importantes. Primeiro, nós estamos na Semana da Pátria, né? O Brasil comemora aí os seus 198 anos de independência e nós aqui não estamos nos referindo à liberdade da escravidão que o nosso povo já viveu, porque é mais recente, são 132 anos da abolição da escravatura, né? A chamada Lei Áurea, assinada lá em 1888, né? Então, estamos aí na Semana da Pátria. Nós permanecemos em condições onde, apesar de todas as riquezas, recursos naturais do nosso país, todas elas, tudo que existe aí, nós seguimos fazendo os nossos esforços para ter alguma dignidade na vida, uma vida digna, né? Terceiro lugar,
Para deixar esse contexto ainda mais desafiador, quantas e quantas epidemias o nosso país precisou enfrentar durante todos esses anos. Faz uma consultinha rápida lá e você vai ver quantas. A peste negra parece que adquire grande destaque, né? Mundialmente falando. Mas há muitas outras. Quarto, na condição de cristãos, sabendo todo o poder que está nas mãos de Deus, o que é que nós estamos fazendo na esperança de que os nossos males sejam resolvidos? Nós não podemos mudar este contexto de calamidade mundial ou de pandemia que tomou conta do país e nem tornar o nosso país verdadeiramente livre. Isso eu falei na terça-feira, que só Jesus pode fazer a partir de cada coração. Se o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Mas nós temos responsabilidades aí. Quantos, à semelhança de Moisés, acabam tomando algumas atitudes precipitadas e confundindo o seu tempo, quer dizer, o nosso tempo e o nosso modo, como a maneira de Deus conduzir a nossa história. Estão esperando que Deus resolva a nossa vida, os nossos problemas, mas como um Moisés de 40 anos. Eu vou lá, estou vendo o egípcio brigar com o hebreu, vou lá e mato o egípcio. Resolvi o problema. Não resolvi. Eu vou lá e vejo os meus irmãos brigando, vou tentar resolver. Não resolvi. Meus irmãos, há coisas, como eu disse lá na introdução, que estão totalmente fora do nosso campo de ação. Ficar entregue à melancolia não resolve. Ficar triste é natural, é óbvio que ninguém está feliz com todo esse contexto aí que, né, deve durar um pouquinho mais. Entretanto, meus irmãos, o modo e o tempo de Deus não são os nossos, não. Quanto tempo o povo de Israel ficou no Egito? 430 anos. Nós estamos há 6 meses quase, né, enfrentando esse contexto de pandemia. Não há motivos para alarde, porque do jeito que Deus permitiu que o seu povo, seus filhos, fossem escravizados pelos egípcios idólatras, um povo politeísta, Deus pode permitir e tem permitido que o seu povo sofra com o mundo uma situação de proporções assim imensuráveis. E nós não temos como resolver isto, a não ser nos inclinar humildemente diante de Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. E não ficar assim como quem está de plantão, esperando o relógio virar o ponteiro, para então falar, acabou a pandemia, acabou, agora tudo voltou ao normal. Deus já tem tudo isto planejado. Deus tem tudo isto organizado. Deus não é como o homem. Deus tem toda a história nas suas mãos. Aí vem o outro ponto. Qual é a nossa reação quando, de modo alto e claro, nós conhecemos a nossa responsabilidade, de fazer a diferença, servindo de referência para os nossos relacionamentos? Agora é hora de mostrar fé, firmeza, confiança em Deus. Meus irmãos, eu não estou pedindo e não estou chamando vocês a fazer nada fácil, não. Não estou, não. Humanamente falando, a gente tende a se entregar à tristeza. A gente tende a se entregar porque quem é que está acostumado a viver fechado, confinado, né, sem poder viajar, visitar os seus, pessoas que amam, trabalhar. Quando a gente está aí perdendo emprego, olha, eu não vou repetir porque a mídia está cansada de dar notícia ruim, não é? Mas eu não estou dizendo que é difícil, não. Estou dizendo que nós precisamos aprender a descansar em Deus e é uma forma de ser referência para os outros, para que as pessoas olhem para nós e confiem mais em Deus. Se olhassem para aquele Moisés de 40 anos ou de 80, que vergonha, não é? Mas agora o Moisés que chega, não, de 80 não, né?
De 80, com 80 ele foi chamado. Mas aquele de 80 que entra no Egito agora e olha nos olhos do faraó com a autoridade de Deus, agora sim, nós temos aí uma referência de autoridade e o homem que vai viver mais 40 anos tendo muita paciência e levando um povo difícil por uma trajetória longa até chegar às portas da terra prometida, mas não pôde entrar, não é? Quantos cristãos de fato agora, pensando aí no que vai acontecer em breve? Minha esposa falou dia outubro, mas eu acho que foi prorrogado para novembro, primeiro turno, amor. Quantos cristãos de fato reconhecem, presta atenção, eu vou falar agora, hein? A necessidade de aproveitar o direito de eleger representantes em diversas esferas governamentais para apontarem homens e mulheres aprovados por Deus. Por Deus. Porque não adianta simpatizar com determinado candidato aqui, acolá, etc., o candidata, e vai lá e vota porque achou mais bonito, porque fala mais bonito. Não, o caráter. O caráter. Essa é a vitrine. É nisto que nós vamos nos basear. Sua história. Ama o povo, mas antes disto, teme a Deus, ama a Deus. Então eu quero ser liderado por uma pessoa assim, porque senão eu terei sofrimentos pela frente por pessoas inescrupulosas que usam o poder para fazer muitos males a elas próprias e ao povo em geral. A Fabíola colocou a murmuração nos abate, se referindo àquilo que havia dito anteriormente. Exatamente. Uma coisa puxa a outra, né, Fabíola? A tristeza não leva à solução. A tristeza leva a um espírito ainda mais derrotado, potencializa os problemas, não é? Então, por fim, meus irmãos, aqui, então dei uma pincelada neste período de eleição, que todos nós temos muita sabedoria, porque depois nós sofremos ou nós agradecemos a Deus. Bom, agradecer sempre, né? Nós sofremos ou nós somos beneficiados por aqueles que estão eleitos, não é? Então vamos orar e vamos olhar para a vida, para o caráter dessas pessoas que estão aí se colocando à disposição. Até que ponto elas amam a Deus, temem a Deus, até que ponto estão interessadas em tirar o nosso país deste contexto complicado que já dura mais de 190 anos. Com tudo de bom que este país é e tem, meus irmãos. Por fim, o nosso sofrimento tem sido minimizado, isso é muito importante que eu vou dizer aqui, pela confiança que nós depositamos em Deus. Aí é uma pergunta, na verdade, né? É o que eu estou fazendo para vocês, para que cada um responda para si mesmo, né? Se os nossos sofrimentos têm sido minimizados pela nossa confiança, ou a confiança que nós depositamos em Deus, ou tem sido agravado por não conseguirmos enxergar o livramento no tempo e no modo de Deus. Então Moisés precisou fugir da fúria do faraó para então lá no deserto encontrar Deus falando por uma sarça: vem, eu ouvi o clamor do meu povo, que já durava mais de 400 anos, e vai. Gente, vamos ter paz, vamos ter calma. Nós estamos há pouco tempo enfrentando algo inusitado na nossa vida. Deus é o mesmo que agiu no passado usando Moisés, é o mesmo que pode levantar pessoas simples, pessoas sem expressão, pessoas que não são famosas, que não têm poder aquisitivo, não é? Que exerce peso, que compra as pessoas, não é? Que convence pelo poder, pelo dinheiro. Não. Deus é o mesmo. E nós continuamos com a mesma estrutura frágil de um homem limitado como Moisés. Deus que pegou o seu povo, tirou do Egito, não pode nos tirar de toda essa angústia e de toda essa turbulência e de todas essas tribulações? Alguém aí duvida disto? Eu sei que não. Senão vocês não estariam comigo.
refletindo na palavra do nosso Deus. Então vamos fortalecer a nossa fé em oração e vamos confiar que Deus já tem tudo programado no modo dele, viu? Ele falou para Moisés: eu vou manifestar os meus prodígios lá no Egito e eles saberão que eu sou Deus. E o mundo saberá quem é Deus diante de tudo isso que nós estamos enfrentando. Então, eu concluo, termino, rogando que Deus fortaleça-nos e nos ajude a lembrar que, independente da intensidade das nossas lutas, o tempo e o modo de combatê-las estão totalmente entregues nas mãos do Senhor. Vamos confiar mais em Deus e vamos esperar mais nele. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei das Nações, Deus que governa tudo e todos. Vânia, põe aí para o povo acompanhar. Já coloquei. Põe? Fala aí, então. Canta com a gente aí, vamos lá, hein? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. As nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mais uma vez. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. amém, amém. Vamos orar. Vou pedir a Márcia que faça a oração final e encerrando o estudo bíblico. Depois
Então eu estarei despedindo de cada um de vocês desta pequenininha relação aqui que eu tenho nas minhas mãos, tá bom, gente? Inclina sua cabeça aí, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, por favor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, ó Pai, apesar de ter sido escrita há tantos anos, o Senhor fala sempre aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, para que ela produza muitos e muitos frutos, que o terreno seja fértil, que possamos praticar, Senhor, confiar no Senhor, no teu tempo, no teu modo, ó Deus, na tua maneira de agir, Senhor, sabendo que tua vontade, Senhor, ela é boa, agradável e perfeita o tempo todo, não importa a geração, ó Deus. E abençoa para que nós possamos assimilar e mostrar ao mundo a paz, ó Deus, mostrar ao mundo como vale a pena servir ao Senhor, ó Deus. Nós entregamos cada um que participou conosco deste momento de estudo. Abençoe, ó Deus, suas vidas, suas famílias, ó Pai, cada um nas suas necessidades, tendo misericórdia, Senhor. Nós lembramos aqui, ó Pai, do Hebe e do Luiz Eduardo, colocados, ó Deus, pela Fabíola. Não sabemos o motivo, mas o Senhor Deus, grandioso, onisciente, onipotente, abençoa-os, ó Deus, e ajude-os em suas necessidades também. Nos dê, Senhor, um final de semana muito feliz, um final de semana muito abençoado, que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, através das nossas palavras e das nossas atitudes. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, antes que vocês desconectem aí, deixe-me lembrar que, se Deus quiser... Oi, Inês, boa noite. Seja bem-vinda, Inês. Avante, avante. Sobrenome bonito, Inês. Ó, saudade. Domingo, não teremos, a igreja não abrirá ainda nesse domingo não, gente, mas no dia 20, ou seja, no outro, com a graça de Deus, nós estaremos reunidos em escola dominical e também no culto à noite. Mas, domingo, vocês vão ter que aqui nos ajudar, se conectando aí, porque senão para quem que a gente vai falar? Fala sério, né? Você tem que estar aí do outro lado, tá bom? Então, domingo às 9 da manhã e à noite também às 7 horas. Laís, não esquece de falar que eu senti falta do seu Nilson, da dona Dulce hoje não, tá bom? Por favor. Ó, Maria Xavier, boa noite. Agora chegou a hora da despedida. Boa noite ao Valdir, a Roseli, boa noite ao Claudemir, boa noite a Márcia Martins, ao Gabriel Hernandes, meu primo Wilson. Ele pôs o nome da esposa dele, amor. Tava aqui. Eu acho que pôs, né? Agora não é mais. Ô Wilson, perdão. Você pôs o nome de sua esposa aí? Ô, meu irmão, perdão. Fabiola, Nair, João Costa, Dona Zilda, Lloyd, Gabriel Mendes, Gabi, Joaninha, e o Lafayette, presbítero Osmar, Cíndila, Noel, a Ângela às vezes é bom. A Ângela deve estar aí, né, Osmar? Hoje é quinta-feira, a Ângela está aí. Ó, o Noel, a Elaine, Sidoca, Ariane, presbítero Nilson, a Vânia, Isa, Júlia, Maria de Jesus, Tiago Tranjan, Lorelei, olha que nome bonito, né? Elizabeth, bebezinho, parabéns. Parabéns, Tiago. Frester, domingo vão lá conhecer sua família. Bom, conhecer pelo menos pelo nome aí, né, Frester? Rose e Victor, Deus abençoe o casal. Sulamita e Nuno, de longe. Deus abençoe muito vocês. Lídia, presbítero Garmes. Fátima e Gustavo. Deus abençoe. Lina, Salete, Odair, Noêmia e Esdras, casal querido. Abração aí no seu pai, viu, Esdras? E na sua mãe, Dona Nair. E o seu... Lutero. Seu Lutero aí, não, nome tão difícil de guardar. Olha, ele colocou o nome da esposa dele, seu primo. Alzenira, isso aí. Obrigado, Wilson. Deus abençoe, viu? Ó, no Esdras, perdão. Dá um abração do seu Lutero por mim e na Dona Naí também. Laíse e a Inês Avante. Deus abençoe, gente, ó. Beijão no coração de todo mundo. Nós temos um carinho muito grande por todos vocês. Não deixem de orar pela nossa total recuperação, viu? Muito obrigado e até breve, se Deus quiser. Amor, por gentileza.